Olá, meus caros alunos, concursandos guerreiros. Vamos fazer agora a nossa revisão e aprofundamento do tema licitações. A Lei 8666/93. Vamos fazer uma revisão e aprofundamento com base em questões aí de certo ou errado. Comigo na tela, questão número 1. Então o tema é 8666. Vamos começar aqui tratando sobre os princípios. Eu dividi as questões em subtópicos de licitações, porque aí facilita a compreensão, a explicação. Então, uma primeira parte vai se tratar aí dos princípios das licitações. Questão número 1 diz o seguinte: não ofende o princípio da igualdade ou da ampla competitividade a cláusula editalícia, a cláusula do edital, que exija em licitação destinada à contratação de serviço para fins de qualificação técnica comprovada experiência. Esse item aí está correto. Olha só comigo. Quando a administração faz a exigência de comprovar experiência técnica, isso é feito mediante a apresentação de atestados de capacitação técnica. Essa exigência não viola nem a igualdade nem a competitividade. É uma condição mínima para que possa disputar a licitação e ao final contratar. Por quê? Porque a administração não vai contratar uma empresa prestadora de serviço que não tenha a mínima experiência naquele tipo de atividade. Então essa exigência não é uma restrição que viola a igualdade ou a competitividade. Não tem esse condão. Então a questão aí está correta. Vamos agora na tela, questão 2. Diz o seguinte: o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório também pode ser chamado de vinculação ao edital. Então, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório faculta à administração pública e aos participantes do certame licitatório a observância das normas e das condições presentes no edital. Está errado. Aqui comigo, olha. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório diz o contrário. Tanto a administração licitante quanto os participantes, os interessados, eles estão vinculados a cumprir as regras fixadas no edital. Então não é uma faculdade cumprir essas regras, é uma obrigatoriedade. E cuidado! A obrigatoriedade de seguir à risca as regras do edital, essa obrigatoriedade é tanto para a administração quanto para os participantes. Se uma questão de prova eventualmente falar que a administração não está obrigada a seguir as regras do edital por sua supremacia, está errado. Muito bem, questão número 3 agora, diz o seguinte: a diretoria administrativa da Câmara dos Deputados, com o intuito de fomentar a utilização de bens ecologicamente sustentáveis, inseriu em edital de licitação de compra de aparelhos elétricos diversos a exigência de que somente seriam aceitos produtos com consumo de energia limitado a determinado nível. É aquela chamada eficiência energética. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item subsequente com base na Lei 8666/93. O item diz o seguinte: em razão do princípio da moralidade, é vedada, é proibida a participação de servidor público na referida licitação. Essa questão 3 está errada. É o seguinte, não é só nessa licitação. Presta bem atenção. Só está proibido de disputar a licitação o servidor que integre a comissão de licitação. Então, o fato de ser servidor não impede de participar de quaisquer licitação, a não ser que esse servidor seja também membro da comissão que está realizando a licitação. Se ele for membro da comissão que realiza a licitação, então ele não pode participar dessa licitação específica. Mas das licitações gerais, em que ele não seja membro da comissão, ele pode participar. Então essa questão aí está errada. Próximo agora, questão número 4. Diz o seguinte: considerando que a SUFRAMA, a autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
pretenda contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do plano diretor plurianual da ZFM. Julgue os itens a seguir. Sendo uma autarquia, a SUFRAMA não é obrigada a realizar prévio procedimento licitatório para contratar o serviço. Está errado. Está errado por quê? Porque a obrigatoriedade de licitação, ela vale para a administração direta e ela também vale para a administração indireta. Na administração direta, nós temos a União, os estados, o DF e os municípios. E na indireta, nós temos autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista e os consórcios públicos. Então, o fato de ser autarquia não exime a SUFRAMA de realizar prévio procedimento licitatório. Essa obrigatoriedade de licitação, ela está prevista no próprio artigo 37, inciso 21 da CF. É o princípio implícito da obrigatoriedade de licitação. Então, a questão número 4 aí está errada. Questão número 5 agora. Em razão do princípio da eficiência, é possível, mediante licitação, a contratação de empresa que não tenha apresentado toda a documentação de habilitação exigida, desde que a proposta seja a mais vantajosa para a administração. Esse item está errado. Por quê? Porque a fase habilitatória ou de habilitação é indispensável para continuar no procedimento e para contratar. Portanto, se a administração não obteve toda a documentação de habilitação, ela não pode contratar ainda que a proposta seja mais vantajosa. Ela não pode contratar ainda que a proposta seja mais vantajosa. Então a questão número 5 aí está errada. Vamos para a questão número 6. Em atenção ao princípio da publicidade, as licitações não podem ser sigilosas, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento, com exceção do conteúdo das propostas, que devem permanecer em sigilo até a respectiva abertura. Essa assertiva está correta. Comigo aqui, olha. O que acontece? Na licitação, os atos, como regra, devem ser públicos e acessíveis, devem ter publicidade. Agora, a proposta entregue pelo licitante, ou as propostas, elas ficarão lacradas, em sigilo, até a data marcada para a abertura, classificação e julgamento. Então, ocorre uma mitigação na publicidade, mas não é uma exceção. Então, a regra é a publicidade. Comigo na tela, isso é o que você encontra num artigo muito importante, é o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 8666/93. Essa questão aí do sigilo. Questão número 7. O sigilo das propostas revela-se como uma mitigação ao princípio da publicidade. Isso está correto. Veja bem, o sigilo das propostas não é uma exceção nem uma violação ao princípio da publicidade. Por quê? Porque as propostas receberão publicidade. Só que receberão no momento oportuno, que é a abertura e julgamento das propostas. Portanto, ocorre uma mitigação. As propostas apresentadas ficam em sigilo, então a publicidade não é imediata, mas terão publicidade. Então, realmente é uma mitigação. Agora, cuidado. Cuidado. Cuidado por quê? Porque se ele falar que o sigilo é uma exceção, olha aí na tela. Não é uma exceção.
o sigilo das propostas não é uma exceção. Não é uma exceção à publicidade. Não é uma exceção à publicidade. Muito bem, continuando aí, questão número 8, diz o seguinte: segundo o princípio da isonomia, é o mesmo que princípio da igualdade, segundo o princípio da isonomia, são vedadas as restrições que venham a limitar de maneira abusiva, desnecessária ou injustificada a participação de concorrentes em certames, pois o que se objetiva é, sobretudo, a ampliação do universo de competidores. Isso aqui está correto. O fundamento para isso está no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666/93. A gente pode resumir essa restrição abusiva, desnecessária ou injustificada? A gente pode resumir da seguinte maneira, comigo aqui, olha. Pode simplesmente chamar de restrição indevida ao caráter competitivo. Por exemplo, um edital não poderia incluir lá na especificação do objeto o seguinte: caneta esferográfica azul transparente sextavada com furinho no meio. O fato de ser sextavada com furinho no meio não é um requisito indispensável para o uso que se fará da caneta, mas você estará direcionando para uma determinada marca ou modelo. Isso é uma restrição indevida que é proibida aí na lei de licitações. Então, questão número 8 aí fica correta. Continuando, questão número 9. A questão 9 diz o seguinte: dado o princípio da formalidade, todo contrato administrativo deve ser escrito. Está correto até agora. Sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal celebrado com a administração pública. Dois problemas. Nem todo contrato deve ser escrito. Por quê? Porque é possível o contrato verbal. Quando? Quando se tratar de pequenas compras que é até R$4.000. E pronto pagamento. Esse pronto pagamento é em regime de adiantamento e sem obrigações futuras. Muito bem. Isso você vai encontrar lá no artigo 60 da Lei 8666/93. Então, portanto, a questão número 9 está errada porque, excepcionalmente, é possível o contrato verbal celebrado pela administração. Excepcionalmente. Questão número 10. O almoxarifado da ANTT comunicou à autoridade superior do órgão a necessidade de aquisição de materiais de escritório, tais como canetas, lápis e papel. E depois de autorizada a contratação, o procedimento foi encaminhado ao setor de contratações do órgão para a realização de licitação. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O item diz: é vedado, é proibido estabelecer-se na licitação margem de preferência para produtos nacionais em detrimento de produtos fabricados em outros países, em observância ao princípio da isonomia. Está errado. Está errado por quê? Porque lá no artigo 3º, parágrafos 5º e 7º
da Lei 8666/93, você vai perceber que é possível dar uma margem de preferência para produtos manufaturados nacionais ou serviços prestados por empresas nacionais, uma margem de preferência de até 25% acima do valor de uma empresa estrangeira. Então, é possível, não é vedado, é possível dar essa margem de preferência para produtos nacionais. Muito bem. Continuando aí, agora a gente vai entrar em questões que tratam da dispensa de licitação. A questão número 1 sobre dispensa diz o seguinte: de acordo com o posicionamento do Tribunal de Contas da União, o TCU, a possibilidade de dispensa prevista no artigo 32, parágrafo 1º dessa lei não se estende à documentação relativa à Seguridade Social. E aí, esse item está correto. Primeiro, o que esse dispositivo diz? Ele diz o seguinte, ó, no caso de convite, no caso de concurso e no caso de leilão, pode ser feita a dispensa da apresentação de documentação. Comigo aqui, olha. Esse dispositivo diz o seguinte: quando a modalidade licitatória for convite, quando for concurso e quando for leilão, é possível dispensar a apresentação da documentação de habilitação durante o procedimento licitatório para que ela seja apresentada apenas quando é convocado para contratar. É possível essa dispensa para agilizar o procedimento. Entretanto, o TCU entendeu que essa dispensa de documentação não se estende para a documentação da Seguridade Social, que são as certidões lá da Previdência. Essas não podem ser dispensadas. E aí o item fica correto. Essa questão número 1 fica correta. 2. Caso as empresas interessadas não sejam tecnicamente qualificadas para a execução do objeto do contrato, conforme os critérios estabelecidos no respectivo edital, a licitação poderá ser dispensada, configurando situação de licitação deserta, nos termos da doutrina de referência, e poderá ser feita a contratação direta com outra empresa. Essa questão 2 está errada. Por que ela está errada? Olha como funciona. Suponhamos que foi divulgado o instrumento convocatório, o edital. Aí 10 pessoas apresentaram propostas, 10 licitantes apresentaram proposta para disputar o certame. Em seguida vai para a fase de habilitação. Se todos os licitantes forem inabilitados, não comprovarem as condições técnicas para contratar, terá ocorrido a licitação fracassada e não a licitação deserta, como está dito aqui. Se ocorrer a licitação fracassada, quando é que ocorre a licitação fracassada? Quando todos os licitantes do certame são inabilitados ou então quando todas as propostas são desclassificadas. Ocorrendo isso, licitação fracassada, a administração tem duas alternativas. Uma, faz o procedimento tudo de novo de imediato, já começa tudo de novo. A segunda, a administração pode abrir um prazo de 8 dias úteis, que no caso da modalidade convite será um prazo de 3 dias úteis. Então, 8 dias úteis, se for o convite, 3 dias úteis. Abre esse prazo para que os licitantes que já estão no certame, os 10, tenham a oportunidade de regularizar a situação. Se nenhum deles conseguir, vai ter que fazer a licitação toda de novo. Se um ou alguns conseguirem, retoma o procedimento e continua a licitação até o final. Então, essa é a situação de licitação fracassada. E quando for a licitação deserta? Aí na deserta é possível fazer a dispensa se comprovar que a repetição vai prejudicar o interesse público. Mas a licitação deserta é quando publica o edital e ninguém apresenta proposta. Não é o caso dessa questão.
A licitação fracassada, a gente vai encontrar lá no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8666/93. 48, parágrafo 3º da Lei 8666/93. Muito bem. Vamos para a questão número 3 agora. Os casos de dispensa de licitação e as situações de inexigibilidade devem ser justificados, está correto, e comunicados à autoridade superior. Perfeito. No prazo de 15 dias, não, o prazo não é esse, para ratificação realmente e publicação na imprensa oficial como condição de eficácia do ato. Está errado. Está errado. Então, como é que funciona na verdade? Vai ter um ato de justificação da dispensa e inexigibilidade. Bom, feito isso, vai encaminhar à autoridade superior. Vai encaminhar à autoridade superior do órgão ou entidade. Essa autoridade terá o quê? 3 dias para ratificar ou não. Se ela ratificar, se ratificar a justificativa, deverá publicar em imprensa oficial no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias. Então, comigo aqui, olha lá. Pratica um ato justificando, fundamentando a dispensa ou inexigibilidade. Aí, deve encaminhar o ato à autoridade superior. A própria autoridade superior terá 3 dias para ratificar ou não. Se ratificar, a própria autoridade superior terá 5 dias depois que ratificou para publicar na imprensa oficial. Então não existe aqui esse prazo de 15 dias. A questão está o quê? Está errada. 4. Se a administração necessita adquirir equipamentos que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, a licitação é dispensada, pois cabe ao poder público ajuizar a conveniência e oportunidade da dispensa. Completamente errado. Quando se trata de fornecedor, representante ou produtor exclusivo, não é dispensa, é o quê? Inexigibilidade. Inexigibilidade. Isso está no artigo 25 da Lei 8666/93. Artigo 25 da Lei 8666/93. Questão número 5. Considere que o município tenha interesse em celebrar contrato de programa com outro ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público. Nessa situação, a licitação será o quê? Dispensável. Tá correto. Porque o próprio artigo 24 da Lei 8666/93 prevê que no caso de contrato de programa, a licitação vai ser o quê? Dispensável. Então, no caso de contrato de programa, a licitação será dispensável. Muito bem.
Nós vamos finalizar por aqui esse nosso primeiro bloco. Voltaremos aí para continuarmos tratando das questões a respeito de licitações e contratos.